Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Bom, essa é mais uma videoaula do conjunto de aulas, sobre geometria analítica plana. Nós vamos tratar aqui, mais especificamente, da equação reduzida da reta. Então, sem mais delongas, vamos à videoaula. Bem, equação reduzida da reta. O que é isso, Para que mais uma equação? Vamos lá. Vamos determinar um formato de equação de uma reta R do plano cartesiano não paralela a qualquer dos eixos, tá? Ela não é vertical nem horizontal. Em que podemos identificar de imediato na mesma, ou seja, na forma algébrica dessa equação, tá bom? O coeficiente angular, aquilo que a gente estudou na última aula, E também o ponto de interseção da reta com o eixo das ordenadas. Então, essa forma vai nos fornecer algo de útil, duas coisas úteis, Por isso que nós vamos tratar de mais essa reta aí. Ela tem sua validade e tem sua relação também com funções, que nós vamos falar disso também nessa aula, tá? Para atingirmos tal objetivo, vamos primeiramente determinar uma equação, geral da reta R que passa pelos pontos distintos A e B do plano cartesiano, Tal que o ponto A tem coordenadas x de A e y de A, números reais, é claro, e o ponto B tem coordenadas x de B e y de B, números reais também, tá bom? Então vamos a uma figura aí. Bom, essa figura ilustra bem a situação, tá? Nós temos aqui uma reta R, não paralela a qualquer dos eixos, passando pelos pontos distintos A e B, A tem coordenadas x de A e y de A, B tem coordenadas x de B e y de B. Então, o que nós vamos, a princípio, aqui pensar, Olha, a princípio, nós vamos pensar no seguinte aqui, tá? A princípio, nós vamos pensar no seguinte. Bom, todos os pontos do plano que pertencem a essa reta são colineares aos pontos A e B, não é verdade? Então nós vamos usar o que nós já sabemos, que o determinante da matriz lá que envolve a coordenada de 3 pontos, e sempre no final de cada linha a gente acrescentou 1, não é verdade? Esse determinante é igual a 0. Simples assim, é isso que a gente vai utilizar, tá bom? Para formar essa tal reta, tá ok? Então vamos lá, vamos ao nosso quadro branco. Bem, gente, então esse ponto genérico, ele está nessa reta, Pode estar em pode ser qualquer ponto dessa reta, inclusive o próprio A e o próprio B. Mas vamos pegar aqui, só a princípio de ilustração, tá bom? A princípio de ilustração, vamos pegar aqui esse ponto P, tá? Um ponto genérico mesmo, XY, coordenadas XY, X, eixo das abscissas, Y, número real do eixo das ordenadas. Qualquer número, tá bom? Bem, e o que nós já falamos é que o determinante, das coordenadas aqui do X, e acrescentamos 1 no final da linha, das coordenadas do ponto Y, e acrescentamos 1 no final da linha, e das coordenadas do ponto P, e acrescentamos 1 no final da linha. Isso tem que dar, esse determinante dessa matriz aqui, da matriz 3 por 3 aqui, tem que dar 0. Ora, aí a gente vai conseguir uma equação, Vai multiplicar aqui, esses números reais, x, y, não é verdade? Mas nós não vamos fazer pela regra de Sarros, calcular esse determinante, que nós vamos usar aquele método prático que eu já ensinei para vocês em videoaula anterior aí, tá? Então vamos lá, pegamos aqui as coordenadas do x do primeiro ponto, As coordenadas do segundo ponto, tá bom? As coordenadas do terceiro ponto, esse é o genérico, e repetimos aqui, Repetimos as coordenadas do primeiro ponto, lá da primeira linha, lá, tá bom? Daqui do método prático. Então, como que funciona isso aqui, Vamos lá.
multiplicamos essas diagonais aqui, se podemos dizer assim, sem alterar o sinal, tá bom? E fica assim, ó. E somamos esses produtos, tá? X de A, Y de B, né? X de B vezes Y, como a variável é Y, vou deixar Y aqui em segundo, tá? X vezes Y de A, como X também é variável, vou deixar X aqui em segundo. E agora nós multiplicamos essas diagonais aqui, né? Só que a gente altera o sinal, né, desse produto, tá bom? Então fica assim, X de A vezes Y vai ficar menos X de A vezes Y, Y é variável, X vezes Y de B vai ficar menos, né, Y de B, que multiplica X, e X de B vezes Y de A menos X de B vezes Y de A. Isso é esse determinante, temos que igualar a zero, tudo bem? Bom, então, no slide lá, eu falei com vocês, primeiro a gente ia aqui obter uma forma geral, né? Uma forma geral dessa reta, tá bom? Só para a gente lembrar, né? Uma forma geral, ela é do tipo assim, né? AX mais BY mais C igual a zero. A, B e C são números reais, né? O zero a gente já tem. Para conseguir isso, basta colocar aqui o X, né? Em evidência, não é verdade? Ó? Se a gente coloca o X aqui em evidência, a gente vai ter, ó, vamos aqui primeiro com o X, né? Vai ficar mais fácil, olha. Y de A, né? E aqui é menos, vai ficar menos Y de A menos Y de B. Nossa, ficou feio meu Y. Deixa eu dar uma arrumadinha nisso aqui, né? Melhorar um pouquinho. Menos Y de B. Isso que multiplica X, né? Agora, o Y aqui, não é verdade? Ó, Y vai ficar assim, ó. Mais X de B menos X de A, que multiplica Y, né? E o restante vai ser quem? Vai ser o C, né? Então, nós temos aqui, ó, X de A, Y de B, menos X de B, Y de A. Olha, isso igual a zero. Gente, isso aqui seria um A de uma forma geral dessa reta. Isso aqui seria um B, porque a gente sabe que tem infinitas formas gerais de uma mesma reta, né? Isso tudo aqui seria o C, tá? Só que, observe aqui, olha, o X aqui, Y de A menos Y de B e o Y, X, está multiplicando o Y aqui, X de B menos o X de A, tá? Vamos concentrar nisso aqui. Bem, eu não sei se vocês lembram, mas a tangente desse ângulo aqui, ó, 90 graus, tá? A tangente desse ângulo aqui, que é o mesmo nesse aqui, né? A gente chamou de M, né? Que é o coeficiente angular, tá? Tangente desse ângulo, ela pode ser escrita assim, ó, Y de B menos Y de A, dividido por X de B menos X de A, né? X de B menos X de A tá aqui, ó, Y de A menos Y de B. Se eu isolar o Y, né, eu vou dividir todo o segundo membro por X de B menos X de A, e vai ficar no denominador. E se eu subtrair isso aqui a ambos os membros, vai ficar menos Y de A mais Y de B, ou seja, que é a mesma coisa, ó, menos Y de A mais Y de B, né? É a mesma coisa que isso aqui é equivalente a Y de B menos Y de A, que é o quê? Que é o coeficiente, olha, a divisão disso aqui por isso vai me dar o coeficiente angular, ou seja, a tangente desse ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Isolar esse Y, tá bom? Simples assim. Vou isolar esse Y, não é verdade? E como que vai ficar isso aqui? Ó? Vamos lá, né? Então, isso aqui implica no seguinte, tá? Isolando esse Y, eu tenho X de B menos X de A, Y, que é igual, como isso aqui eu vou subtrair ambos os membros, vai ficar assim, ó, menos Y de A mais Y de B, que multiplica X, e aqui vai ficar assim, né?
esse aqui, vou acrescentar, então nós vamos ter x de b, y de a, e esse aqui eu vou subtrair, então nós vamos ter menos x de a, y de b, isso que é igual a zero, tá bom? Agora, como isso é diferente de zero, vou dividir ambos os membros, né, por x de b menos... Vou dividir ambos os membros por x de b menos... Ficou legal aqui não, né? Vou retornar aqui rapidinho, tá? É menos x de a, tá bom? Só queria fazer isso aqui, ó, para ter mais espaço aqui, tá? Para ficar mais organizado. Então vamos lá. Então nós vamos ter y, que é igual a... Então nós temos aqui, ó, vou escrever dessa forma, ó, y de b menos y de a, né? Dividido por x de b menos x de a. Isso multiplicado por x, né? Mais isso tudo aqui, ó. X de b, y de b menos x de a, y de b, dividido por... Que zero esse aqui? Não tem nada aqui igual a zero, não, gente. Onde que eu arrumei zero aqui? Esse aqui igual a zero. Bom, não tem esse igual a zero, né? Claro, né? X de b, y de b menos x de a, y de b, isso dividido por x de b menos x de a. Então, isso aqui, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é o coeficiente angular dessa reta, tá? Olha. Isso aqui é o coeficiente angular dessa reta, tá bom? É a tangente desse ângulo, tá? A gente já viu isso na aula anterior, né? E a gente já chamou isso de m, não é verdade? Então, isso aqui nós vamos chamar de m, né? mx, isso aqui, gente, nós vamos dar uma letra, isso aqui é um número real, né? Isso aqui é um número real qualquer, tá? Então, nós vamos, né, dar vamos utilizar essa letra K aqui, tá bom? Para representar esse número real. Bem, agora, o que tem de interessante aqui, então? Então, a gente viu que m é o coeficiente, né, angular da reta, é a inclinação da reta, a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas. Mas e K? O que é K? Sabe o que é K, gente? K é isso aqui, olha. Se você pega x e y, tá? E dá o valor 0 para x, olha o que prova. X igual a 0 implica no seguinte, que y é igual a m vezes 0 mais k, que é igual a 0 mais k, que é igual a 0, tá? Então aqui quem que sobra? Ó, desculpa, que é igual a k, né? Então, quem que sobra aqui? K. Ou seja, esse Kzinho aqui, se a equação estiver escrita nessa reta, né? Esse Kzinho aqui é o número em que a reta vai intersectar o eixo de quem? O eixo das ordenadas, o eixo Y. No caso aqui da nossa figura, tá? No caso da nossa figura, olha só. Opa, puxei demais. Trabalhar com isso aqui não é muito simples, mas vai ficar assim mesmo, tá? Quando o x for 0, né? O y vai ser esse número aqui. No caso aqui está o k. Né? E se for uma outra reta, né? Se for uma outra reta, vamos pegar uma outra reta lá. Por exemplo, essa é uma reta aqui qualquer mesmo, um exemplo bem simplório, tá? Dessa reta, vamos chamar a reta S, tá bom? Reta S. Por exemplo, aqui será o K. Então, se essa aqui é a equação M de S, vamos chamar assim, X, mais o K de S, podemos dizer, esse aqui, esse número aqui, ó, é esse aqui. E assim, M de S, né, é a tangente desse ângulo aqui, da reta S, formado, que se forma com o eixo das abscissas. Simples assim. Tá bom? Simples assim, tá? Então,
E esse formato, né, esse formato aqui, ele nos dá de imediato essas informações, né, sobre a reta, tá? Então vamos fazer um resumo sobre isso aí, tá bom? Vamos lá. Bom, a forma algébrica da equação reduzida de uma reta é essa forma aqui que a gente acabou de escrever lá, tá? Y, que é igual a um número real vezes x, né? Mais um número real. Esse número real k aqui pode até ser zero, tá? Não tem problema, né? Então quer dizer que a reta vai passar, né, na origem dos eixos, né, no 0, 0, tá bom? Se ele for zero. Sendo que o m, esse m é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas, né? Que é exatamente isso aqui a gente provou, né? Ele é o coeficiente angular da reta, né? E K é a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo dos y, né? Com o eixo das ordenadas. A gente falou isso, não é verdade? Bom, continuando aí, né? É importante ressaltar que o número real k dessa equação, né, da equação reduzida de uma reta, é também conhecido como coeficiente linear. Você está lembrando aí de função afim? É verdade, gente, função afim. Y que é igual a mx mais k, lá a gente estudava, né? Y que é igual a x mais b, né? O b era o coeficiente linear, o k o coeficiente angular. É isso, basicamente é isso, né? Função afim, porque x é real, né? E y também é real, x é variável, né? É independente y, a variável dependente do x, né? Que é, o y era o mesmo f de x. Tem tudo a ver mesmo, entendeu? E é por isso que a gente sabe, estudando a forma da reta, a gente sabe que a função afim realmente é uma reta, né? Aí que está a geometria da coisa, tá bom? Bom, outro aspecto relevante sobre a equação reduzida da reta é que duas retas distintas do plano cartesiano serão paralelas se e somente se tiverem o mesmo coeficiente angular. Olha, como assim, professor? Vamos lá de novo. Outro aspecto relevante sobre a equação reduzida da reta é que duas retas distintas do plano cartesiano serão paralelas se e somente se tiverem o mesmo coeficiente angular. Tá? Eu vou dar um exemplo aí para vocês para isso ficar claro, mas nós vamos falar sobre isso novamente em aula posterior, tá bom? Né? Em uma videoaula posterior. Então vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Como saber pela forma reduzida de cada uma dessas duas das equações de cada uma dessas duas retas, elas são paralelas? Bom, pelo desenho aqui eu já estou afirmando que elas são paralelas, né? Bom, então o que acontece? A reta R vai ter que ter uma equação assim, ó, né? M de R, x mais um K de R, não é verdade? E a reta S vai ter que ter uma equação assim, ó, y que é igual a M de S, x mais um K de S. O que acontece? Se esse ângulo é o mesmo, a tangente é a mesma. Por quê? A tangente, né? A tangente de um ângulo, tá? A tangente de um ângulo, né? De 0 a 90 graus, né? Ou de 90 a 180 graus, ela é única, gente. Tangente é única. Para cada medida de ângulo, eu tenho uma tangente diferente. Então, se elas são paralelas, né, o que acontece? O coeficiente angular de uma tem que ser igualzinho o coeficiente angular de outra. Claro que elas têm que estar escrito na forma reduzida, porque na forma geral já é outra história, tá bom, gente? Então, isso aqui tem que acontecer para que elas sejam paralelas. Muito simples, né? Tangente desse é igual a tangente desse, se elas são paralelas, porque é o mesmo ângulo, né? Não tem muito o que... Tem problemas interessantes sobre isso, mas isso aí é fato, né? Bom, é evidente também, né, que o K de R é esse número aqui, né? E o K de S está mais abaixo aqui no eixo Y, né? Eu não estava preocupando com isso, mas vai ser o número real na que a reta intersecta
a reta R e S vão intersectar o eixo das ordenadas, o eixo dos y, tá bom? Vamos continuar, que tem mais algumas coisinhas para mencionar, tá bom? Bem, algo importante também, né, até para ficar mais fácil aí, para você relacionar a todas as formas que a gente já falou, né? Por exemplo, já falamos da forma geral e dessa forma reduzida, né? Então, vou falar aí da relação entre a equação geral e a reduzida, né, da reta, tá bom? De uma mesma reta, né? Porque da equação reduzida você pode obter uma forma geral e da equação geral você pode obter uma forma reduzida, tá? Bom, vamos comparar a forma geral com a forma reduzida, né? Aqui, repetir reduzida aqui, tá bom? De uma reta R do plano cartesiano. Vamos lá. Forma geral, tá? Ax mais by mais c igual a zero, né? Com a e b diferentes de zero, tá? Forma reduzida. Y que é igual a mx mais k com m diferente de zero, porque eu estou falando aí que essa equação ela não vai ser nem vertical e nem horizontal, tá bom? Ela vai intersectar os dois eixos do plano cartesiano, tá? Então, gente, isso também para a gente poder aqui dividir, né? Dividir tudo por b, igual vocês vão ver aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero, eu posso isolar o b. Com isso eu vou subtrair ax e c, ambos os membros, então vai ficar menos ax menos c, né, igual a by, depois vou dividir tudo por b, vai ficar menos a sobre b vezes x menos c dividido por b, né. Então, quem que é o m? Olha, esse m aqui, se eu pego a forma geral, o m, né, é menos a, olha aqui, ele está aqui multiplicando x, o y está isolado. Ele é menos a dividido por b, tá aqui. E quem que é o k, né? Olha só, o k que está um número real aqui, né? Isolado nessa constante aqui, ele é o quem? Ele é quem aqui? Menos c dividido por b, tá bom? Então, se eu pego uma reta, né? Numa forma geral, então eu consigo escrever uma forma reduzida e também consigo, de uma forma reduzida, escrever uma forma geral, tá bom? Vou ilustrar isso aí, que é muito simples, é uma álgebra muito básica, mas é bom a gente ilustrar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. Olha, gente, essa primeira equação aqui, ela está na forma geral, é uma equação de uma reta, sem sombra de dúvidas, né? Ela está escrita na forma geral. Então, eu quero escrever ela na forma reduzida, né? Eu podia ter infinitas formas geral, basta multiplicar ambos os membros, ou por menos 1, ou por 2, por qualquer um número real, diferente de 1 que eu vou obter, né? Outra forma geral dessa que é equivalente, ou seja, que é da mesma reta, tá bom? Então, vou subtrair 3x e 5 ambos os membros aqui, então nós vamos ter menos 2y, que é igual a menos 3x, menos 5, né? Vou multiplicar ambos os membros por menos 1, então nós vamos ter 2y, que é igual a 3x mais 5, e dividir ambos os membros por 2, nós vamos ter 3 meios de x mais 5 meios, né? Então, essa aqui é uma forma reduzida e essa aqui é uma forma geral, né? Bom, agora, da forma reduzida para escrever uma geral é muito simples, ó. Tem que estar igual a zero, né? A forma geral tem que ser essa, vou só relembrar, né, gente? Geral ax mais by mais c igual a zero, e reduzida, tá? Y que é igual a mx mais k, tá bom? Então aqui eu vou subtrair 5x e menos 3 ambos os membros, vão ficar assim, ó, menos 5x mais y mais 3 igual a zero. Foi muito fácil, né? Muito fácil obter, da reduzida obter a geral, é isso mesmo, tá? Sem estresse. Lembrando, gente, que esse A, B e C são números reais, pode ser fração, pode ser até um número irracional, tá bom? Então aí deixei só esse exemplo básico aí, que não tem muito o que falar sobre isso não, tá? Vamos continuar aí, tá bom? Bem, pessoal, e com isso chegamos aí ao final dessa videoaula, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, o que é a forma reduzida
o que ela pode nos propiciar, né, tá bom? Em termos de identificação, né, sobre a reta que ela representa, né, que é basicamente o coeficiente angular e o coeficiente linear, né, e tem uma associação com a função afim, né, aquela conhecida lá, função polinomial do primeiro grau, né, de variável real, tá ok? Então é isso, tudo de bom para todos e até a próxima videoaula.